mencionava aí. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão aqui, a você que está assistindo pela internet. Deus esteja te abençoando, Deus esteja trazendo a palavra ao seu coração nessa noite. Amém? Hoje nós praticamente encerramos o tema que nós abordamos na escola dominical nesses últimos meses. Ou seja, desde que nós iniciamos a nossa escola dominical às 9h30 da manhã, nós estávamos tratando do tema escatologia. E hoje nós finalizamos, mas domingo próximo agora nós estaremos aqui fazendo um resumo com todos que são alunos, onde nós estaremos assim fazendo um levantamento de todas as pessoas, de quais foram suas experiências, quais foram seus aprendizados desses dias, até que ponto a escola foi boa para você, naquilo que você cresceu, naquilo que você aprendeu, naquilo que você redescobriu, naquilo que você foi informado que você não sabia. Aí eu quero convidar você para nós estarmos aqui no domingo pela manhã. Eu sei que domingo é eleição, mas você pode optar por votar logo na abertura das urnas, ou você pode sair daqui às 10h30, 10h40 e fazer então cumprir seus compromissos, né? Honrar seus compromissos eleitoral. O que eu vou fazer? Oi? É 50. Mas Marquinhos, não pode não. Não, crente não faz isso não. Talvez você não sabia, né? Eu sei. Mas nós crentes não fazemos boca de urna porque é pecado. Deus não agrada disso, entendeu? Eu sei que você faz isso porque você não tinha noção. Mas agora você sabe, tá bom? Amém. A gente tem que entender que as pessoas às vezes, quando a pessoa não conhece é uma coisa, mas quando sabe e faz propositadamente é outra, né? Mas como ele não sabia, está sendo informado agora, a gente entende, né? Tem uma crítica, isso é normal. É bom você fazer essa pergunta que me permitiu dar essa resposta. Se algum crente aqui for fazer boca de urna, sabe que diante de Deus está errado. Obrigado, Marquinhos, por me dar essa deixa para me explicar isso. Tá bom? Tá bom? Nós te amamos porque você é transparente. Eu tenho certeza que você é um menino de Deus e entende perfeitamente a nossa linguagem, nosso posicionamento como cristão. Tá bom? Obrigado por me permitir dar esse esclarecimento. Amados, eu quero nessa noite compartilhar uma palavra, não vou demorar muito não. É importante o que nós temos a dizer. Talvez seja indiretamente mensagem que a gente vem ao longo dos tempos anunciando, falando, ensinando nos estudos, nas células, nos nossos cultos de oração, enfim, é um tema que nós indiretamente já temos falado e não é novidade para nenhum de nós aqui. Mas eu quero nessa noite, com a permissão de Deus, Só me permite você estar aqui, por favor? permito sim. Vamos botar aqui na ordem nossa. Na ordem do progresso. Tá bom. Tá certo agora? Tá. Obrigado por participar. É importante isso, tá? Nós somos uma equipe. Equipe trabalha desse jeito. A equipe é aquela que trabalha para que as coisas funcionem bem. Então essa é mais uma atitude louvável. Tá bom? Às vezes a gente olha e deixa para lá. Mas a gente é um pouco organizado. Se disponível organizado, tentamos fazer o melhor. Eu conto com a participação, sempre que for necessário, nos dar esse suporte, esse apoio, em todos os sentidos. Às vezes a gente vem. Você sabia que uma vez um pastor amigo meu, ele já partiu para a eternidade. Ele chegou correndo para ir no culto, ele foi para casa de uma criança, e a criança brincando com ele de tarde, aqueles peitos de Flamengo, tinha esse antigo peito de Flamengo, aqueles pretinhos. Então o menino dele colocou na cabeça dele, do lado aqui assim. E chegou aqui para o culto, se arrumou, foi para a igreja e não prestou atenção que estava com aquele peito na cabeça. E só que na igreja que nós trabalhávamos, as pessoas sentavam no púlpito, né?
E aí, quando ele estava sentado lá, né, alguém falou assim: escuta, pastor, lá na igreja onde você trabalha, lá os obreiros usam peixe na cabeça? Aí passou a mão. Esse foi meu menino que fez isso comigo. Mas é isso. É bom sempre lembrar que a gente precisa de apoio, de ajuda, de todas as formas, que seja para o bom andamento da igreja. Isso é importante. Mas eu quero nessa noite estar abordando sobre o seguinte tema: Deus te chama para subir. Amém, Jesus. Repita isso para seu amigo que está do seu lado, seu amigo, seu irmão, seu vizinho. Repita para essa pessoa: Deus te chama para subir. Amém. Agora, eu gostaria que você repetisse de outra forma diferente. Você está disposto a subir? Repita. Deus nos chama para subir. E é muito vasto esse tema, porque nos fala de subir para o céu, né, e tudo. Mas eu quero abordar de uma forma assim interessante, como Deus falou com a gente nesses dias. Quem nos convida para subir é Deus. Amém? E para que Ele nos convida para isso? Quando Deus nos convida para subir, é quando Ele quer nos trazer alguma informação que de outra maneira a gente não saberia. Quando Ele quer revelar para nós algum plano que está no coração dele que a gente não saberia. É quando Ele quer nos revelar seus propósitos. E para isso Ele nos chama para subir. Porque quando nós estamos na esfera terrena, nós só vamos entender as coisas terrenas. A gente não vai compreender as coisas espirituais. Então para isso Ele nos chama para nós subirmos ao nível onde Ele está, para que nós possamos ouvir e compreender o que Ele quer falar para cada um de nós. Então é necessário que a gente perceba a importância dessa palavra: Deus te chama para subir, para trazer novas revelações a seu respeito, e para que você possa alcançar patamares maiores na sua vida, no seu andar com Deus, na sua vida espiritual. Vocês estão entendendo? Amém. Então o que Deus está falando aqui é exatamente essa: Deus nos chama para subir, para que Ele possa nos trazer informações, para que Ele possa revelar seus propósitos, e que Ele possa trazer para nós condições da gente crescer, da gente subir, e que a gente possa entender o plano que Ele tem estabelecido para a nossa vida. Mas se a gente ficar no nível carnal, humano, no nível natural, do homem natural, a gente não vai ter entendimento mesmo, não. E é para isso que Ele nos chama para subir. Aí eu pergunto a você: estão dispostos a subir? Amém. Então vamos lá. Deus chamou Moisés para subir. Êxodo 24, verso 24. Vou ser bem rápido, tá bom? Deus chamou Moisés para subir. Êxodo 24. Então vamos ler a partir do versículo 1. Versículo 24, 1. Diz assim: Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão. É Moisés escrevendo, tá, gente? Ele disse como foi com ele. Deus disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, ele respondeu em uníssono. Eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se e construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos, novilhos como
sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Veja só, Moisés estava fazendo o seu trabalho como líder do povo. E no meio desse serviço que ele prestava ao Senhor, então ele ouviu Deus chamar para subir. Mas para subir, Moisés, antes que ele subisse, observamos que ele precisou fazer sacrifícios, prestar cultos, ele precisava prestar todo um protocolo que demonstrasse o seu desapego com as coisas materiais, e dá-nos a entender que ali Moisés sacrificou antes de subir, porque não se sobe sem sacrifício. Entenderam o que eu estou dizendo para vocês? Porque sem sacrifício não há fogo, e sem fogo não tem glória. Então Moisés prestou esse sacrifício antes de subir, e só quem sacrifica é que sobe mais alto. Trazendo para os nossos dias, alguém poderia dizer: Senhor, mas o sacrifício, pastor, mas o sacrifício que Jesus já fez. Mas entenda o que eu estou dizendo para você. Muitas vezes nós precisamos nos esforçar, muitas vezes nós precisamos abrir mão de coisas, muitas vezes nós precisamos nos doar um pouco mais, nos render, nos entregarmos um pouco mais, para que Deus possa trazer para nós o propósito dele. Às vezes nós passamos a vida toda somente pela margem, somente pela beirada, ouvindo falar de Deus, ouvindo pregar sobre Deus, até cantando e falando sobre Deus, mas sem conhecer, sem uma experiência. E quando Deus nos chama para subir, é para que nós possamos ter uma experiência com Ele, entenderam? É para nós termos uma experiência com Ele, uma experiência real com Ele. E Moisés então subiu, e ele sacrificou, e ele fez o que precisava fazer antes de subir. Então nós entendemos que para você subir, para você ter grandes revelações de Deus, para você ter grande experiência de Deus, você precisa subir, e para isso você precisa abrir mão de coisas materiais, apegos a coisas físicas, apegos a coisas materiais que muitas vezes atrapalham a nossa caminhada com o Senhor. E o texto nos mostra que Moisés subiu, e quando ele estava junto com Arão, sacerdote, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos que eram os conselheiros, homens experientes conselheiros, que ajudavam Moisés no exercício do seu ministério, Moisés, ao subir então, quando ele chega até o lugar onde Deus havia dito: venha para aqui, suba até aqui, Moisés chegou lá, e quando chegaram nesse lugar, quando eles subiram até esse lugar, sacrificaram, então eles viram a glória de Deus. Algumas versões mais especificamente dizem: viram Deus, e viram a glória dele, a beleza dele, a majestade dele. Viram coisas extraordinárias, tiveram uma visão extraordinária de Deus quando eles chegaram até ali. Mas não era até ali somente que Deus queria Moisés. Ali era apenas uma preparação. É como o culto que nós fazemos. Aqui nós estamos na presença do Senhor. Aqui é uma preparação para aquilo que há de vir. Aqui é um lugar onde você vai ouvindo a palavra, praticando a palavra, que vai chegar um momento que Deus vai te chamar para te trazer revelações, para te dar direcionamentos, para te dar destinos, para provar, para mostrar a você o propósito específico que Ele tem
com a sua vida. E quando Ele quer trazer ao seu coração algo específico somente para você. Porque Deus estava preparando ali um momento e queria trazer uma revelação a Moisés. Mas era necessário uma preparação para que isso acontecesse. Por isso, sobe aqui. Sai do meio da multidão. Sai do meio do povão. Porque eu quero trazer revelações para você. Deus nos dá essa mensagem essa noite. Porque muitas pessoas não têm uma experiência real com Deus. Porque muitas pessoas vivem religiosamente. Há um culto como se fosse uma reunião, sabe, simplesmente numa mudança de vida. Pessoas que congregam, frequentam, mas não têm uma experiência com o Senhor. Por quê? Porque estão no raso. Não querem subir. Estão confortavelmente. Estão numa vida tranquila. Se contentam às vezes em ver Deus fazer na vida dos outros. Se contentam simplesmente em dizer, olha, sobe Moisés e deixa a gente aqui. Mas Deus nessa noite nos chama, porque Ele quer nos trazer experiência, Ele quer que a gente não viva uma vida superficial. E é para isso que Ele nos chama. E Ele te chama essa noite para isso. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, Deus te chama essa noite, diga para essa pessoa, Deus te chama nessa noite para subir. Porque existem revelações que Ele precisa trazer para você. Mas se você não subir, você não vai ser revelado. Deus não vai cumprir todo o plano que Ele tem para a sua vida se você ficar nessa mesmice. Então Moisés subiu e viu a glória de Deus. Olha só. Por que Deus quer que você suba? Me ajuda a pregar aí. Eu vou perguntar, você vai responder para a pessoa que está ao seu lado. Por que Deus quer que você suba? Porque Ele quer revelar a sua glória para você. Ele quer que você tenha experiência com Ele. Ele quer revelar a você. Ele quer que você veja a sua glória. Amém? Que quando a gente tem experiência firme com o Senhor, nada nos abala, nada nos detém, como diz uma canção que nós cantamos aqui, porque nós estamos firmados numa promessa real. Não é uma história que alguém contou, nós estamos vivendo uma experiência com Deus. Moisés viu também, além de ter visto a glória de Deus, ele passou, sabe o que? A fazer coisas, a ver coisas gloriosas Deus fazer na sua vida e também fazer através da sua vida. Imagine experiência que Moisés teve ali, porque chamou, convocou, Deus fez tudo isso e ele atendeu o convite de Deus. Eu pergunto hoje, você tem ouvido os convites de Deus para subir? Eu desejo que nessa noite você ouça a voz de Jesus, de Deus, te chamando para subir. Então Deus nos convida para quê? Para trazer revelações dos seus planos que Ele tem para você. Há um versículo no livro do profeta Jeremias, quando o Senhor diz assim: eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Outras versões, eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Pensamento de paz e não de mal, para mudar um propósito. Vai te dar um propósito, fique necessário, vai te dar um propósito. Para que você tenha resposta para você mesmo quando alguém perguntar: você é crente? Sim. Mas o que você faz lá? Você tem que ter resposta para isso. Qual é a sua vocação ali dentro? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua atividade ali dentro? O que é que você faz? Então, quando nós temos esse momento em que nós subimos, nós ouvimos Deus falar conosco, então nós temos a nossa experiência, nós sabemos quem somos, o que estamos fazendo ali e com que propósito Ele colocou a gente ali, ou nos enviou para algum lugar. Nós conhecemos o propósito que Ele tem para a gente. Nós não vivemos como que, sabe, tateando, procurando alguma coisa que o identifique, alguma coisa que você pergunta a Deus: o que o Senhor quer comigo? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Então, quando você sobe e você ouve e que você tem uma experiência com Deus, quando você volta com uma experiência de que agora eu sei quem sou. Agora eu sei qual é o meu chamado. Agora eu sei. Não preciso ninguém me falar, porque agora eu vi
Deus fala comigo e eu sei do propósito que Ele tem para mim. Aí eu pergunto a você: você sabe o propósito que Deus tem para você? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Por quê? Porque nós podemos estar na igreja fazendo alguma coisa que as pessoas pedem a gente para fazer. Você pode estar na sua igreja, você está assistindo em casa, na rede, nas redes sociais. Você pode estar fazendo na igreja coisas que alguém pede você para fazer. Você é obediente, é um bom servo, não está errado. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Não tem nada mais do que sentar-se no banco, do que sentar-se numa cadeira, desfrutar de um ar-condicionado, ouvir a palavra, boa música, bons pregadores que nós temos aqui, Deus tem levantado, tem trazido mais para ajudar. Será que é só isso? Será que a nossa vida com Deus se resume simplesmente aos domingos estar na igreja, na quarta-feira estar na igreja? Será que a nossa vida, andar com Deus, nossa vida espiritual, se resume somente nisso? Então quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós subimos até a presença dEle, então nós teremos revelações do plano e do propósito dEle para a nossa vida. Então suba. Deus te chama nessa noite, suba, porque Ele quer trazer coisas novas para você. Amém? Glória a Deus por isso. Suba, suba. Não fique só no ouvinte, mas suba, porque Deus quer trazer revelações para você. E mesmo quando Moisés prestou o sacrifício junto com os demais sacerdotes ali, estava a presença de Deus, os sacerdotes viram o Senhor, Nadab e Abiú, viram o Senhor, os 70 anciãos viram, os pés reluzentes, brilhantes, a glória de Deus, tiveram uma experiência maravilhosa. Mesmo assim, Moisés não ouviu uma outra voz de Deus falar mais uma vez com ele: chegue mais perto. Olha só o processo. Suba. E quando você sobe, Deus fala com você: chegue mais perto. Oh, gente, não tem coisa mais linda que essa. Você saber que você foi escolhido, que você foi chamado, que Deus falou com você, que você tem uma experiência com Ele. Mas você não é só mais um na multidão. Você é alguém que Deus chamou, você é alguém que Deus tem propósito, você sabe que Deus falou. Não tem nada mais gostoso, não tem nada que nos dê mais autoridade, mais garra, mais ousadia, mais empolgação do que quando você ouve Deus dizer: eu estou te chamando. Oh, glória! Gente, eu fico imaginando quando Paulo e os demais apóstolos, discípulos estavam, todos os pastores estavam na cidade de Antioquia, na igreja de Antioquia, 5 líderes na frente da igreja, e a igreja orava, a igreja jejuava, era uma igreja missionária. E de repente o Senhor vai e fala com a igreja: aparte-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho enviado. Gente, eles não estavam fazendo a obra? Não eram todos eles líderes da igreja? Não eram todos eles os 5 que estavam pastoreando? Não estava bom ali? Uma igreja cheia de homens experientes, cheia de pessoas que tinham experiência com Deus para compartilhar. Todo o culto era maravilhoso, muita unção no lugar. E de repente Deus fala assim: ainda quero separar Saulo e Barnabé. Eu quero dizer para você nessa noite, embora você esteja, já fazendo a obra de Deus, embora você já esteja em alguma função de liderança na igreja, eu posso dizer para você que Deus ainda tem algo para a sua vida. Deus quer trazer a você coisas mais excelentes. Deus quer te colocar em outros patamares. Deus quer levar mais perto dele, mas você precisa ouvir, estar atento para ouvir, e quando ouvir, obedeça. E no meio daquela experiência toda, Deus chama Moisés à parte. Para quê? Porque agora ele queria trazer a Moisés experiências ou revelações específicas para Moisés. Moisés estava conduzindo o povo para Nova Canaã, para a terra prometida, Canaã. E Moisés precisava ter um direcionamento de Deus. Ele já havia sido chamado, mas agora ele precisava de estratégia. Entenderam, gente? Uma coisa é sermos chamados,
A outra é nós temos a estratégia para seguir. Então Deus agora chamou Moisés à parte. Agora não foi Arão com ele, agora não foi Nadab e nem Abiú foi, agora nem os 70 anciãos. Deus disse: esse você deixa embaixo, agora suba você aqui. E Moisés subiu. E ali Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, em sua presença. Que maravilha, que glória. Moisés passou. E Deus deu nesse momento para Moisés as instruções sobre como deveria construir a arca. E a arca não era qualquer coisa, não, ela era específica. A arca era algo que precisava ser bem meticulosamente calculado. Era uma obra específica de uma verdadeira engenharia para a época. Eram detalhes minuciosos e Moisés precisava estar bem atento para ouvir cada detalhe. E aí Deus trouxe essa instrução para a construção do tabernáculo, a casa onde Deus estaria habitando temporariamente enquanto o povo caminhava para a terra prometida. E depois, nesse momento, nesse particular de 40 dias e 40 noites, eles receberam também as instruções de Deus sobre como eles deveriam se comportar ao chegarem na terra prometida. Moisés, aí quando desceu, ele desceu agora consciente de cada estratégia de Deus para que o povo chegasse à terra prometida. Ainda que ele não chegasse, mas já sabia agora como instruir, como preparar todas as coisas como Deus queria para que o seu povo pudesse chegar à terra da promessa. Deus chamou Moisés para mais perto, e hoje também Ele chama a mim e chama você para chegar mais perto dele. Porque quem está no patamar natural só vai entender as coisas naturais. E para entender as coisas espirituais é necessário que seja revelado pelo Senhor. É necessário que tenha o Espírito Santo mostrando. É necessário ter uma experiência com o Senhor, para que ele possa compreender aquilo que Deus especificamente vai estar trazendo. Mas eu posso te animar nessa noite dizendo que isso também pode acontecer com você, à medida que você vai se envolvendo com as coisas de Deus. Essas experiências sobrenaturais, esse conhecer dos propósitos de Deus, essas revelações que te trazem confiança e autoridade, você também pode. É só você estar cada dia se envolvendo mais com as coisas de Deus. O problema é que muitas vezes nós nos envolvemos muito com as coisas dessa vida. Nós gastamos mais tempo com as coisas materiais, gastamos mais tempo com as coisas naturais, gastamos mais tempo com as coisas dessa vida. E é necessário para que a gente tenha uma mudança de vida, que a gente saia dessa atmosfera terrena e entre na presença do Senhor, para nós recebermos seu direcionamento, as suas instruções e as suas estratégias. Hoje Deus nos chama para que nós possamos subir, para conhecer mais o Senhor e conhecer mais os planos que Ele tem para a nossa vida. Amém? Amém. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você está disposto a isso? Então, gente, então você viu aqui que Moisés, ao subir, teve experiências tremendas com Deus. Experiências tremendas com Deus, e quando ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia até. Tamanha era a glória do Senhor. Mas Jesus também. Jesus também se revela a João na ilha de Patmos e o chama para subir. Não é interessante, né? Deus chamou Moisés lá no Sinai, quando ele estava saindo do Egito indo para Canaã. Agora, na ilha de Patmos, Jesus, depois da ressurreição e da ascensão ao Pai, ele se apresenta a João na ilha de Patmos, onde ele estava exilado. Se apresenta para ele, se revela para ele e o chama para subir. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Veja bem aí, Apocalipse 4, 1. Está na tela já, tá bom? Somente o verso primeiro. Depois dessas coisas, olhei,
Depois dessas coisas eu olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Diga comigo, porta aberta? Porta aberta. Não era porta aberta na terra não, gente. Porta aberta na terra é revelada, é profetada. Porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, quando ele foi chamado pela primeira vez, falando comigo como trombeta, forte, autoridade. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que coisas são essas? As coisas que vão acontecer, que estão acontecendo em nossos dias, que ainda vão estar acontecendo. Até o dia que Jesus vai voltar e nos levar e estaremos eternamente com Ele em glória. Na esfera da terra, repita comigo, na esfera da terra, só temos a visão do que é terreno, do que é material. Entendemos de tudo. Podemos estudar, não é isso? Frequentar as melhores faculdades, aprender com a experiência dos mais velhos. Mas, revelação de Deus, somente na presença dEle. O resto é ilusão. O resto é axiologia. Então, para que isso aconteça, para que João pudesse ter uma experiência e pudesse ter compreensão do que estaria por acontecer, João foi tomado no Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula. O Espírito é maiúsculo, é o Espírito Santo, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, para que ele pudesse subir e ouvir, ele precisava ser tomado pelo Espírito. Então, por que eu preciso subir, irmã Isabel? Porque somente lá, na esfera espiritual, o Espírito Santo poderá e trazer revelações e conhecimento daquilo que de outra forma não saberia. Eu posso repregar, falar o que me ensinaram, mas eu não tenho uma experiência viva com o Senhor. E somente tomado pelo Espírito. Por isso nós dizemos assim: é necessário que a gente busque o crescimento, é necessário que a gente busque a unção do Espírito Santo. É necessário que nós busquemos o enchimento da nossa vida com o Espírito Santo. É necessário que a gente busque o batismo do Espírito Santo, que a gente busque ser renovado do Espírito Santo e procure andar dirigido por Ele, porque Ele veio para nos guiar. Então é necessário que nós saibamos, para que nós possamos compreender, para que João pudesse compreender aquela revelação, a excelência daquelas revelações que ele recebeu. Ele foi tomado pelo Espírito, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, somente as coisas da carne. No versículo 2 de Apocalipse 4, verso 1, quando a voz do Senhor disse: suba para cá, que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois dessas coisas aqui terrenas. Verso 2 diz assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Foi subir, ser tomado pelo Espírito, que ele passou a ter uma visão espiritual, visão do Jesus glorificado. Porque até então, missionário Roberto, a visão que João tinha de Jesus foi aquela mais cruel da morte dele, da crucificação. Pense, das mãos marcadas, furadas, os pés, do sofrimento que eles tiveram que suportar. Aquilo estava impregnado na sua mente, agora ele estava sofrendo também, exilado, abandonado nessa ilha, do mesmo jeito, trabalho forçado, outras coisas mais. E ele estava ali, e ele precisava ser confortado, ele precisava ser informado, porque onde ele estava, ele não tinha informação de nada do que acontecia com os outros apóstolos. Até porque ele era o mais velho, que mais durou depois. Aliás, a história diz que ele foi o único que não foi
morto à espada. Ele foi o último que morreu, segundo a história entre os apóstolos que seguiram Jesus. Então ele estava isolado, bem distante de tudo e de todos. E a visão que tinha na sua mente era daquele Jesus que havia sofrido, que sofreu muito, que ressuscitou, é aquela imagem. Mas ele não tinha uma ideia de como Jesus estava, muito embora ele tivesse sido informado. Jesus havia dito para ele: lugar para onde eu vou preparar lugar e vou voltar para estar com meu Pai, e vocês vão me ver na glória. Mas era muito vago ainda, era apenas uma informação que talvez pudesse ser uma experiência, mas ainda que não havia não fosse um testemunho ocular da realidade que ele estava vivendo. Mas quando ele subiu, quando ele ouviu, a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito. E ele falou: diante de mim eu vi um trono. De outra forma ele não veria. No mundo carnal, na esfera humana, ele não veria aquele trono. Somente com a visão espiritual é possível ver a glória plena de Jesus. Quando ele se revela, quando ele mostra para a gente. Hoje nós podemos ter um vislumbre daquilo do que é. Mas João, o texto diz que ele viu. Eu digo para você essa noite: quando você subir, você vai ver. Você não vai contar a história que alguém disse. A Bíblia para você não será uma história, não será apenas um conto, não será apenas uma revelação escrita, mas você terá uma experiência visual. É como o apóstolo Paulo disse que uma certa vez, ele disse assim: um homem, se no espírito ou na carne, não sei, foi levado até o terceiro céu e viu coisas e ouviu coisas que ao homem não é lícito dizer. Quer dizer, que ele não tinha condições de explicar o que ele viu lá. Ele disse assim: e para que eu não me exaltasse na minha glória, não me exaltasse pelas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro atrás para me esbofetear, para que eu não vá além do que deve. É mais ou menos isso. Paulo tem uma visão espiritual, e isso o fortaleceu muito. Primeiro que ele viu Jesus, né? Depois, agora, ele teve essa visão. Mas João, ele viu Jesus no trono. Não era mais aquele homem machucado, perseguido, humilhado. Não. E que ele não estava também sofrendo ali isolado, não era por qualquer coisa, não. Ele estava por uma boa causa. Quando a gente tem essa visão, gente, nós entendemos por que nós estamos e por que nós defendemos a causa. Nós ganhamos a razão que está lutando pelo Evangelho. Glória a Deus. Nós entendemos então que a importância da gente combater o bom combate da fé. O mundo está indo cada vez pior. Mas o que nos mantém de pé? É a nossa experiência com o Senhor. Muitos não estão tendo forças, muitos não estão resistindo, mas nós estamos de pé porque nós temos uma experiência com Deus e podemos ser ainda maiores se nós subirmos e buscarmos em Deus o entendimento das coisas pela qual nós fomos chamados e a causa pela qual nós devemos lutar e prevalecer. Como os leões, como o Coliseu de Roma não conseguiu impedir, não conseguiu matar a fé daqueles primeiros cristãos naquele tempo, porque eles tinham uma causa, eles tinham experiências, eles sabiam por que eles estavam lutando. Você também pode ter. Talvez você se descuida porque você também não tenha buscado essa experiência ainda, mas eu digo que quando você tiver essa experiência, você vai entender o porquê da causa, por que devemos buscar, por que devemos perseverar, por que precisamos nos envolver, por que precisamos gastar mais tempo com as coisas espirituais do que com as coisas carnais. Você vai entender isso. Para isso que Deus está te chamando nessa noite, para você subir para mais alto. Amém, queridos? Então, ele foi tomado pelo Espírito. Então ele começou a entender, ele viu. Primeira coisa que ele viu: o trono. Se tem um trono, ali tem alguém que comanda. O trono é um lugar de comando. Quem assenta no trono
quem assenta no trono é quem manda, quem governa. É isso que João teve a visão. Lá em cima, Jesus passou a lhe mostrar a visão do futuro. E João teve a visão de um trono no céu. Ele teve a visão, sabe por quê? Da autoridade que Jesus tem. Porque muitas pessoas, quando não têm essa visão da autoridade que Jesus tem, como eu disse no domingo aqui na escola dominical, às vezes as pessoas têm uma ideia que Jesus está lutando com os demônios. Tem a visão que Jesus está lutando, e que na última batalha o inimigo vai juntar as nações todas contra Israel. Jesus vai descer e lutar contra. Não, a vitória já foi consolidada, já está certa. Quem está no trono é porque está no trono que venceu. Amém? Só assenta no trono quem venceu. Se Jesus está no trono, é porque venceu. Então o que João viu? Vamos retratar aqui mais especificamente o que João viu ali. Quando João subiu e ele teve a visão do trono, então esse trono está no céu. Primeiramente ele teve a visão da autoridade de Jesus. Quando nós falamos assim, há poder no nome de Jesus, até o diabo tem que se submeter. Jesus não está disputando território com o diabo. Jesus já o venceu. Todo e qualquer ambiente, aonde ele estiver, se Jesus chegar, ele tem que sair, porque ele tem que reconhecer. Ele já reconheceu, ele sabe que Jesus é a autoridade do céu e da terra. Ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Então ele teve a visão da autoridade de Jesus. João também teve a visão do governo de Jesus sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. Jesus é Senhor sobre toda a terra. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Todo o poder do céu e da terra. Jesus governa sobre todos. João teve essa visão. E ele teve a visão também de que tudo está no seu controle. Às vezes eu estou desesperado, o que vai acontecer? Nós estamos gritando, estamos vendo aí o povo se levantando, a igreja perseguida, estão fazendo, acontecendo. Lembre-se, quando você subir, sempre que você subir, você vai encontrar essa realidade. Jesus permanece no trono. Ninguém o tira de lá, porque ele já venceu todas as coisas. Aplauda o Senhor essa noite. Ele está no controle da Bahia. Ele está no controle de Deus. Ele está no controle da sua família. Não tem para o mundo, não. Ele é governador sobre todas as coisas. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor das coisas. Ninguém tira isso dele. Jesus é vencedor. E João teve a visão de que Jesus tem o controle de tudo. Ele teve a visão de que Jesus conduzia a história segundo os seus propósitos. Deixa eu corrigir essa palavra aqui. Ele teve a visão de que Jesus conduz a história segundo os seus propósitos. A história, a nossa existência, o povo do passado, o povo do presente e do futuro. Jesus, ele conduz a história. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Não há quem possa apagar, não há quem possa derrubar Jesus desse propósito, desse governo, do comando. João teve a visão de que nosso Deus governa. Algumas pessoas dizem assim, mas eu já ouvi gente falar isso. Deus fez o mundo e fez os homens. Mas quando os homens se tornaram rebeldes, Deus largou o homem de qualquer jeito. Não. Aí nós encontramos a realidade de quê? Mas e as barbaridades que acontecem aí? Aí eu volto com você para o trono. Não tem um trono? O trono diz que algum dia alguém vai ter que prestar contas a ele. Não é isso? As nações, as autoridades podem fazer qualquer coisa errada, mas vai chegar um dia que todos eles estarão ali perante esse trono para prestar contas e será julgado. Amém? Tremam as nações, porque Jesus é rei, ele governa todas as coisas. João teve visão quando ele subiu da majestade de Jesus.
santidade de Jesus. Santo não há como Ele é. Ele tem uma visão da justiça de Deus em favor dos salvos. Ele pode perceber que os salvos são protegidos pelo Senhor, que os salvos estão guardados pelas mãos dele, que nada, que nenhum fio da cabeça nossa cai sem a permissão dele. O Senhor guarda o seu povo. Ele fez justiça por nós. Quando éramos pecadores, quando estávamos perdidos, Ele enviou Jesus, e Jesus deu a sua vida por nós, e hoje nós somos salvos pela graça que fomos alcançados por Jesus. Então nós somos salvos não porque nós merecemos. Podemos ter um histórico mais feio que existe na terra. O meu passado vai ser o mais negro de todos, mas Jesus me lavou com o sangue dele. Amém? Eu não tenho mais nada a ver com o meu passado. A partir de quando, em Cristo, eu me tornei nova criatura. As coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo. Diga para a pessoa que está do seu lado, mais uma vez para essa pessoa: no dia que você encontrou Jesus e entregou a sua vida a Ele, Ele te deu uma nova vida. A sua vida velha acabou. Eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Então, olha, o passado morreu. Amém. E foi sepultado. Então deixa o passado lá no passado. Não queira trazer o passado para o presente, porque nem Deus quer. Tanto é que Ele jogou fora. E Ageu fala que existe um mal esquecimento. Não se sabe onde é, e ninguém vai procurar também, porque não quer saber. Lá foi jogado todo o nosso passado. Amém. Glória a Deus. A partir do momento que nós encontramos a Jesus, nascendo de novo, Glória a Deus. novas criaturas somos. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Amém? Amém. Glória a Deus por isso, né? Então, quando João subiu, quando ele subiu para estar com Jesus, ele teve essa visão mais clara. Porque para nós hoje, da nossa natureza humana, no nosso percurso humano, carnal, é difícil para muitas pessoas, até para nós mesmos, entender como é que isso pode acontecer. Como é que eu fiz tanta coisa errada, agora Jesus diz que eu estou salvo? Tem uma Bíblia escrita e diz que eu estou salvo. As pessoas perguntam, questionam. É difícil mesmo. Mas sabe o que é o melhor? Eu posso crer. Aleluia. Eu vivo pela fé. Não vivo pela razão, eu vivo pela fé. Aleluia. Amém? Eu creio que Jesus fez e está feito. Amém. Eu creio que estou salvo e estou. Não porque eu mereça, mas porque Jesus morreu no meu lugar. Diga para a pessoa que está lá: você está salvo. Não é porque você merece, mas porque Jesus morreu por você. João passou a ter essa visão quando ele subiu. Porque quando ele procurar investigar quem foi Roberta no ano de 2005, quem foi Geildo no ano de 2003, quem foi Maria Menezes no ano de 2060, né? Dançando aquele samba lá, aquela coisa toda, né? Quem foi? Gente, o mundo aqui anda fazendo isso. As pessoas que andam. Isso aqui está me soltando aqui, viu, Tassi? Eu estou perdendo o negócio, cara. Acho que eu não estou sabendo usar. Então, veja só. As pessoas que andam investigando isso. Olha para Isabel, olha para Jaciene, olha para o Tassi, olha para o Marquinhos, olha para todo mundo, para ela, e fala: rapaz, como é que essa menina, como é que esse rapaz que fez tanta coisa errada pode dizer que é crente agora? Diga: eu não posso, mas o meu Jesus pode. Amém? Isso não vem de mim, vem de Deus. Amém? Outra coisa, pode ser impossível para os homens, mas para Deus não é. Amém? Glória a Deus. Então João passou a ter essas experiências que trouxe para ele uma vida nova, uma consciência, segurança. Ele tem a visão da santidade, da justiça de Deus para os santos. Ele tem a visão do trono. Trono aqui, o que diz aqui já é juízo, onde todos estarão um dia, pequenos e grandes, pobres e ricos, de hoje, de amanhã e do passado, todos estarão diante dele. Amém, Jesus. E ele no trono há de julgar pessoa por pessoa. Não há quem possa escapar desse dia. Mas passou aquele camarada que foi despedaçado pelo tubarão, um dia o mar vai devolver.
Não sei como, mas está escrito que eu creio. Bem, o corpo que morreu se descompôs. Um dia vai tornar a ter vida e está diante do Senhor. Esse bem. Aí, está lá. Fez barbaridade, matou muita gente. Herodes, dos tempos de Paulo e dos dias de Jesus, que mataram crianças, todas as crianças de 2 anos para baixo foram mortas. Ele vai estar lá no dia, vai estar contas. Pilatos, que lavou as mãos, vai estar lá. Político, né? Lavou as mãos, vai estar lá. Muitos de nós olhamos assim, é poderoso, tem poder e influência. Esse dia vai estar lá diante desse mundo e vai dobrar o joelho e vai ter que confessar que Jesus é Senhor. O diabo, que engana as nações, que leva muitas pessoas ao suicídio, à morte, que cria muitas guerras, leva muitas pessoas a práticas de pecados, religiosos, líderes religiosos, de influência mundial, estarão lá naquele dia e vão ter que dobrar o joelho e confessar que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diz a palavra do Senhor. Então não pense que as coisas vão ficar assim. Podem pensar que podem, é ilusão, mas quando chegar o grande dia, não tem para ninguém. Jesus reina, amém? Jesus reina. Na visão que João teve quando subiu, ele teve a visão do trono e do juízo, ele teve a visão das 7 tochas acesas. Olha só, eu fiquei impressionado com isso. 7 tochas acesas que significam fogo, fogo que consome o ímpio, fogo que consome o pecado, fogo que consumirá todos aqueles que fizeram outros pecarem, tudo que levou as pessoas ao erro, demônios, anjos e os homens. O fogo consumidor é aquele fogo de juízo que queima e que traz juízo a todos aqueles que praticam o erro, que vivem fazendo as coisas erradas, usam seus poderes, suas influências para fazer mal. Esse mesmo fogo é o fogo purificador, que nos purifica para estar na presença do Senhor. Aleluia! É o fogo que nos purifica do pecado, que limpa da nossa mente as coisas erradas. É o fogo que nos aquece e que tira nossos pecados, que nos faz, sabe, que queima as nossas arestas e nos purifica para estar na presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Tudo isso nós encontramos quando subimos. E João viu também, quando ele foi revelado, quando ele subiu, ele viu os 24 anciãos. 24 anciãos. Esses 24 anciãos se prostraram diante dele. Se prostraram, a Bíblia diz que se prostram diante daquele que está sentado no trono. E quem está sentado no trono? Jesus de Nazaré. Ele está sentado no trono. Eles lançam suas coroas diante dele em sinal de completa remissão e submissão. Ele viu, João viu esses 24 anciãos se prostraram e adoraram o Deus soberano. João viu também, além de ouvir, ele ouviu que os 24 anciãos, eles declaram em todo o tempo que aquele que se assenta no trono é Deus, e é soberano, e ele é rei e senhor. Concluída a mensagem dessa noite. Hoje, Jesus está te chamando para subir. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus, nessa noite, te chama para subir, para um lugar mais alto, a render-se totalmente a Ele e aos seus propósitos. Permita que Ele te conduza a lugares mais elevados.
Saia do raso hoje. Coloque-se na condição onde você possa ouvir, te chamando para vir para mais perto. Junte-se agora aos 24 anciãos e declaremos: Jesus é Senhor e Rei. Amém? Diga para a pessoa que está falando: Jesus é Senhor e Rei. João viu, mas não viu na esfera humana, ele viu na esfera espiritual. Aleluia. Só teremos a visão plena de Jesus na presença dele, quando nós subirmos, quando nós, abrimos mão de todas as coisas daqui e nós nos colocar diante do Senhor e permitir que Ele nos leve para estar, que Ele nos envolva com o seu Espírito, nós teremos uma compreensão melhor de quem é Jesus, o que Ele está fazendo por nós, das promessas que Ele tem para a nossa vida, dos planos que Ele tem para a nossa vida. Nós não somos Maria vai com as outras, nós não somos alienados, nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos um caminho a seguir, nós temos uma missão e nós queremos agradar o Senhor com a nossa vida. Que nessa noite nós possamos conscientizar, que possamos refletir sobre essas palavras e que a gente possa sair daqui hoje com uma determinação: eu vou buscar o Senhor em todos os momentos, até que eu possa ver a sua glória, até que eu possa ter uma revelação mais clara do Senhor, ter uma experiência viva e real com Ele. Eu vou buscar o Senhor, até ouvir me chamar: vem mais para perto. Mas não tenha medo não, porque alguém pode dizer assim: mas se me chamar para perto, eu estou correndo. Não tenha medo não. Se Ele te chamar dessa vida para outra, você estará melhor do que hoje. Você estará vivendo uma vida melhor que essa, porque você estará para sempre com o Senhor. E não haverá mais lágrimas, nem dor, nem sofrimento, porque você terá o Senhor sempre na sua frente, ao seu lado, com você em todos os tempos. Amém? Eu quero convidar você nessa noite para ficar sobre seus pés, e nós vamos orar. Logo após estar nos voltando, o Ministério do Louvor já poderia estar aqui desde a conclusão, e nós vamos nessa hora falar com Deus. Você vai pedir a Deus uma experiência com Ele. Você vai pedir ao Senhor que você possa ver os céus abertos e que você tenha uma resposta, uma revelação de Deus, que você possa ter com o Senhor um despertamento hoje, que você não viva uma vida simplesmente religiosa, que você possa ter na sua experiência, você possa ver a face do Senhor, que você não viva mais a partir de hoje só naquilo que disseram para que você seja, que você não viva mais a partir de hoje somente na esfera natural, em que as pessoas dizem para você fazer, para você falar, para você pular, para você rodar, para você pular, para você fazer sapateado, para você falar em língua, você não vai precisar mais disso, porque você vai ter a própria experiência do Senhor, e Ele mesmo vai falar e você vai entender o que Ele quer de você. Chegou o tempo de nós subirmos para a presença do Senhor. Suba hoje para estar com o Senhor. Amém? Fechemos nossos olhos e vamos falar com Deus nesta hora. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós entregamos a Tua palavra. Nós confiamos, ó Deus, que o Senhor direcionou esta mensagem a cada pessoa que nessa noite está neste lugar, porque o Senhor sempre fala diretamente àqueles que estão no ambiente. O Senhor não envia simplesmente recados, o Senhor traz mensagens. E nesta hora, Deus, a sua mensagem foi entregue. Os corações estão aqui, as pessoas estão aqui. E eu não creio, Senhor, que essa palavra veio para voltar vazia. Eu tenho certeza que ela cumprirá seu propósito. Ela estará realizando tudo aquilo que o Senhor nessa noite trouxe para nosso entendimento.
Senhor, que nós possamos ser uma igreja espiritual, não uma igreja no campo natural, onde o pecado domina, onde a mentira impera, aonde, ó Deus, a vida material seja a base de vida das pessoas. Mas, Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, buscar o Senhor e vivermos uma vida sobrenatural, na presença do Senhor, desfrutando das suas promessas, ouvindo a sua voz e andando no seu comando, andando na sua direção. Tome cada vida em tuas mãos nessa noite. Repreenda, Deus, as vozes do inimigo que sopra nas mentes, que sopra nos ouvidos, colocando defeitos, colocando, ó Deus, jogando as pessoas para baixo, quando na verdade o Senhor nos chama para cima. Chama, Senhor, se revela, traz o entendimento, desperta os corações e revela, Senhor, a cada um o plano perfeito que o Senhor tem na vida de cada um. Porque nós anunciamos nessa noite que quando João subiu, ele viu Jesus, e que Jesus é Senhor e Rei, Senhor e Rei, Senhor e Rei. Jesus é Senhor e Rei. Ele reina, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Senhor. E nessa noite nós possamos nos render e adorar, exaltar